nessa semana, que foi uma semana muito especial para todos nós, né? Nossa semana de retiro, nós estivemos ali no sítio Casa do Oleiro, buscando a presença de Deus, falando das coisas do Senhor. O tema do nosso retiro era Santificados na Verdade, baseado em João 17:17. Nós ouvimos ministrações gloriosas, poderosas a respeito daquilo que Deus tinha para falar nos nossos corações. E Deus fez coisas grandes naquele lugar. E Deus continuou a fazer muito depois daqueles momentos que nós estivemos ali. Durante a semana eu orei, coloquei, né, minha vida diante do Senhor, meu coração queimando de desejo, né, de compartilhar com a igreja algumas coisas que Deus havia colocado no meu coração ali naquele lugar. E eu tenho uma palavra para a igreja que não é nada fácil. É uma palavra difícil, porque é uma palavra profética. É uma palavra profética que eu tenho para a igreja nessa noite. E eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Nós vamos começar lá no início de Ezequiel. No capítulo 1 de Ezequiel. Vou ler apenas uns poucos versículos, porque o texto-chave dessa noite é Ezequiel 47. Mas eu não posso falar de Ezequiel 47 sem antes apresentar para a igreja Ezequiel. Quem é esse homem? Quem é esse sacerdote? Quem é esse profeta de Deus? E para saber quem era Ezequiel, né, só lendo a respeito dele. E ele começa esse livro, a autoria desse livro é atribuída ao próprio Ezequiel. Ele começa escrevendo em primeira pessoa. Quem estuda literatura sabe que primeira pessoa é uma, né, das vozes narrativas que nós podemos ter num texto. Então, quando eu escrevo um texto em primeira pessoa, geralmente esse texto faz, né, com que aquilo que eu estou escrevendo seja como um relato, um testemunho, né, algo pode ser biográfico também, autobiográfico, né? Então Ezequiel começa assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então o livro de Ezequiel abre-se assim, né? Ele faz esse relato, né, de que ele estava já exilado, mas em que exílio? Para quem conhece a história de Israel, sabe que Israel passou por alguns cativeiros, né? Cativeiro egípcio, cativeiro assírio, babilônico, persa. E aqui nós temos um momento da história do século VI a.C., em que Ezequiel, filho de Buzi, não está escrito isso aí à toa. Buzi era sacerdote. E quando a Bíblia fala que Buzi era sacerdote, ela está dizendo o que para nós? Que ele, além de levita, era da descendência de Arão. Não era qualquer levita que podia ser sacerdote, apenas os levitas que eram descendentes de Arão. E engraçado que o nome Buzi, né, é um nome que em hebraico tem um significado ruim, né? É o rejeitado, né? O que não tem muito valor, né, para Deus. Só que Buzi põe o nome do seu filho de Ezequiel, Deus fortalece, ou Deus é a minha força. E Ezequiel é criado como qualquer filho de sacerdote era criado em sua época. Conhecendo da lei, bastante, conhecendo a história do seu povo, tendo um grande conhecimento da medicina veterinária, porque o sacerdote precisava conhecer que tipo de animal, né, poderia ser entregue no altar de sacrifício. Ele tinha que conhecer os animais que não tinham nenhum defeito. Então ele tinha que ter um conhecimento dessa área. E além de todo o conhecimento que ele deveria ter acerca do templo, acerca do serviço do templo, acerca de como entregar essas ofertas, acerca da lei do Senhor, detalhes que Ezequiel precisava saber. E mais, Ezequiel precisava ser um homem perfeito, porque o sacerdote também tinha que ser um homem sem defeito. Não podia ter impins na pele, não podia ter manchas, não podia ter algumas determinadas doenças. Então Ezequiel estava ali preparado para ser um sacerdote.
Só que algo aconteceu na vida de Ezequiel. Ezequiel foi levado para um exílio. Ezequiel foi levado cativo com os seus compatriotas. Isso nos diz o quê? Que toda aquela preparação, todo aquele pré-sacerdócio, aos 25 anos, o jovem, o homem, ele começava seu ministério sacerdotal sendo preparado para aos 30 anos, entrar definitivamente como sacerdote diante de Deus e apresentar no templo do Senhor, né, de acordo com a tradição judaica. Então, Ezequiel, exatamente no momento em que ele ia começar o seu ministério como sacerdote, é levado para o cativeiro, cativo para a Babilônia, no cativeiro babilônico. E a Bíblia nos fala, então, que ele estava às margens do rio Quebar. Isso também é um ponto geográfico interessante, porque o rio Quebar, na Babilônia, ele fica próximo a uma cidade chamada Nippur. Era uma cidade muito importante para o comércio babilônico, para a vida babilônica. E ele estava, então, nesse lugar, com outros homens, certamente, né? Porque os babilônios, o que eles faziam? Eles iam até Jerusalém, pegavam um grupo de pessoas, levavam cativo. Depois pegava outro grupo. Então, foram 3 momentos em que eles fizeram isso. E ele foi, então, um dos capturados nesse momento. Agora me dizem, o que um rapaz de 25, depois chegou a 30 anos, ia fazer como sacerdote numa terra em que ele não poderia exercer seus sacerdotes, porque não havia templo, não havia utensílios, não havia altar, não havia incenso, não havia o pão da proposição, não havia templo, não havia nada para que ele então pudesse exercer seu ofício. Ele foi fazer o que todo mundo que é levado cativo faz, que é trabalhar como cativo para o povo que conquistou, né? O povo que foi conquistador. E aí você pode pensar comigo, então ele estava completamente frustrado. Talvez estivesse completamente frustrado, sim. Porque uma vez que você é preparado a vida inteira, né, você passa por uma faculdade, ele passou por uma faculdade de sacerdotes. Para ser um sacerdote, uma vez que você é músico, você quer tocar. Uma vez que você é médico, você quer exercer medicina. Quando você é policial, você quer exercer, né, como policial, aquilo que você foi, né, para aquilo que você foi designado. Quando você é professor, você quer exercer sua profissão. E qualquer profissão é assim. Só que Ezequiel estava cativo naquele lugar. E a palavra de Deus nos diz que ele estava no rio Quebar. Só que alguma coisa aconteceu aqui, quando ele estava nesse lugar. A palavra de Deus diz no versículo 3, que a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Sacerdote. Então ele ainda que é chamado como sacerdote. E a mão do Senhor veio sobre ele. Ezequiel começou então a ter uma experiência, Célio, com Deus, que ele não conhecia como sacerdote. Como sacerdote, ele conhecia da lei, ele conhecia das doutrinas do seu povo, da maneira como o seu povo deveria proceder no templo, de como ele, enquanto sacerdote, deveria proceder no templo. Mas aqui, no início desse livro, o que a palavra de Deus nos diz é que o Senhor veio sobre ele e a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Ou seja, abriu-se então algo sobrenatural sobre a vida de Ezequiel. Algo que Ezequiel não esperava que acontecesse. Algo que Ezequiel jamais supunha que poderia vir sobre ele. A mão do Senhor, o próprio Deus veio sobre Ezequiel. E caminhe comigo, no capítulo 2, então, Deus fala com Samuel. Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito, aí está com E maiúsculo, entrou em mim e me pôs em pé. Já comecei a falar em primeira pessoa. E ouvi aquele que me falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Já está preparando o coração de Ezequiel. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. E
e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros. E você vive entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, certamente um pergaminho, né? Que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. De acordo com os teólogos, o texto, o gênero textual do livro de Ezequiel é chamado de lamento de cidade. É um gênero dentro da literatura do Velho Testamento, da literatura hebraica, lamento de cidade, que era pranto, gemido, lamentação. E ele foi contemporâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias profetizava lá em Jerusalém, Ezequiel estava profetizando aonde? Lá no meio do exílio, lá no meio do povo babilônico, para os israelitas que estavam naquele lugar. Então eles concomitantemente profetizaram e lamentaram sobre os israelitas. E Deus logo foi falando com ele, olha, esse povo é rebelde. Esse povo não vai ouvir. Mas você não pode deixar de falar. A questão profética, irmãos, é fale. Independente se vão te ouvir ou não, fale, declare, deixa Deus falar, deixa Deus usar, deixa Deus ser o canal através de você. E aí, no início desse ministério, então, no capítulo 3, ele colocou ali, né, diante da face de Ezequiel, o rolo. E ele falou assim, filho do homem, coma este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi. E a minha boca era doce como mel. Para você ser profeta de Deus, você precisa comer o rolo. O que isso significa? A letra, as palavras, não podem estar para você como algo fora de você. Elas precisam entrar nas suas entranhas. Elas precisam fazer parte de você. Você precisa comer essas palavras. Você precisa sentir o que está nessas palavras. O que estava escrito ali era toda a visão e toda a profecia, creio eu, porque essa é a minha interpretação do texto, tá, irmãos? Não li em nenhum lugar. Daquilo que eu entendo desse texto, porque um texto profético, ele é altamente simbólico. E o texto profético, veterotestamentário, ele pode tanto se referir a acontecimentos daquele momento histórico, como também projetar-se para o futuro. Então, muitos daqueles textos que nós lemos dos profetas de Israel, eles se viram para aquele tempo, mas eles são atemporais. Por quê? Porque eles se projetam para o futuro. Inclusive, o livro de Ezequiel também é apocalíptico. Também é um livro de revelação que aponta para as coisas do fim. E nós vamos ver isso adiante. Então, quando Ezequiel toma aquele rolo, né? E ele come aquele rolo, quando ele ingere aquilo, as palavras que ele ia profetizar para o povo, aquilo que ele ia dizer para os israelitas, precisava primeiro passar por ele. Precisava primeiro entrar dentro dele. Ele não poderia simplesmente ser um profeta da boca para fora, ele tinha que sentir nas suas entranhas aquilo que ele ia falar. Por isso que profeta não tem honra. Por isso que profeta não é paparicado. Por isso que profeta vive vida de cruz, vive vida de entrega, de renúncia. Porque o ministério profético é o ministério da verdade. E a verdade, irmãos, é uma espada que corta. E muitas vezes a verdade não agrada as pessoas. A verdade não agrada as pessoas porque ela dói. Ela machuca, ela entra, ela vai onde nós não podemos ir. Então Ezequiel, como profeta, ele tinha convicção e ele estava ali recebendo aquele ministério do próprio Deus. Irmãos,
conversando com a irmã Rosa nesse retiro, ela me falou algo tremendo. Ela falou bem assim: minha filha, há um conhecimento que vem dos homens. Eu não pude ter esse conhecimento porque eu não tive condição de estudar. Mas há um conhecimento que vem de Deus. E esse conhecimento não tem prerrogativa acadêmica para ter esse conhecimento. Você não precisa ficar anos estudando uma escola. Você não precisa tirar um título. Eu estou terminando agora um doutorado, é muito difícil, não é fácil. É muito difícil, a gente tem que estudar muito. Mas o conhecimento de Deus vem com joelho, vem com oração, vem com busca do Espírito Santo, vem com a unção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu comecei a ter conhecimento de Deus na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, numa reunião de oração, quando um anjo do Senhor apareceu do meu lado e eu vi aquele anjo, comecei a chorar, comecei a me quebrantar, e foi na Igreja Batista Sião, no meio de irmãos e irmãs simples, que oravam, que buscavam o Senhor, que dobravam os seus joelhos. Essa igreja ficava ali na Gurijica, os irmãos sabem onde é que fica, e Deus fazia coisas grandes naquele lugar, e Deus usava pessoas para falar comigo. Eu fui batizada com essa idade, aos 10 anos de idade, crendo que Jesus era meu Senhor e Salvador, aos 10 anos de idade. E de lá para cá, meus irmãos, eu não sou perfeito, os irmãos conhecem muito bem minha história, tem gente aqui que me conhece desde pequena. E eu falo aqui nessa noite, não é só no meu nome, porque não é no meu nome que eu falo, é no nome de Jesus que eu estou falando aqui, mas eu também falo no nome daqueles servos, daquelas servas, mulheres simples, sem estudo, que me ensinaram a ser quem eu sou, e também daqueles homens com estudo, que se debruçavam sobre a palavra de Deus, ensinaram para mim coisas profundas da palavra de Deus. E eu posso citar alguns deles. Eu posso citar pastor Franciscone e a esposa dele, Dona Irene. Eu posso citar a irmã Maria das Dores. Eu posso citar a irmã Messias. Eu posso citar irmãos Santos. Eu posso citar tantos irmãos e tantas irmãs que marcaram a minha vida espiritual. Aguilar. Eu posso citar irmão Valtir. Eu posso citar irmã Castorina. Eu posso citar irmão Odilon. Homens e mulheres. Irmão Vitor. Eu posso citar irmã Maria Turibe. Eu posso citar irmã Leci. Eu posso citar irmãos e irmãs que me fizeram conhecer esse Deus poderoso, que é o Deus a quem eu sirvo. Isso não vem de conhecimento humano. Irmão Valtir era um homem letrado, um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Mas o oposto, irmão Vitor, não tinha letra nenhuma. Era um pescador ali da Praia do Suá, que morava no morro, num barraco. Mas quando você chegava perto daquele irmão, tudo que Deus podia revelar acerca da sua vida, Ele revelava, através daquele irmão. Isso é poder de Deus, igreja. E Ezequiel começou a entender isso. Ezequiel era formado nos pés dos sacerdotes. Ezequiel tinha um conhecimento humano, mas agora Deus estava chamando Ezequiel para um conhecimento que ultrapassava aquilo que ele conhecia. Eu vou fazer de você um profeta, Ezequiel. Você é sacerdote, mas eu vou te estabelecer sua vida como um profeta de Deus. Então Deus levanta pessoas, gente, para profetizar aquilo que Ele deseja para o povo. E a profecia, ela é baseada num tripé, né? Já falei disso aqui. Na edificação, na exortação e na consolação. Não existe profecia para encher seu ego, não, meu irmão. Se encher o seu ego é falso, pode ter certeza disso. A profecia tem que tratar com você. A profecia tem que te exortar também. Ela traz consolo porque é da parte de Deus, mas ela te exorta. Ela te ensina a andar no caminho reto. Ela fala, sai desse caminho e vem para esse. Porque esse é o caminho que eu tenho para ti, ó Israel. Ouve, Israel. Ouve a minha voz essa noite. Ouve o que se fala neste lugar. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. E então aquele homem começa a profetizar. Ele começa a profetizar e Deus faz uma coisa muito doida com a vida de Ezequiel. Ezequiel faz 10 atos simbólicos que estão narrados nesse livro. Um desses atos, irmão, sabe o que era? Sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer bolo com bosta, com cocô, e era cocô de gente. Ele rogou a Deus, e Deus falou, tudo bem, então pega esterco de animal. Mas Deus tinha pedido esterco humano, para ele embolar, fazer a massa,
passar aquele cocô no meio e comer diante do povo. Ele teve que comer. Vida de profeta não é de jatinho, não. Vida de profeta não é em grandes edifícios e grandes construções, não. Vida de profeta não é vida de nababo, não é vida de ostentação, não. Vida de profeta não é vida de relógio Rolex, não. Vida de profeta é vida de cruz, é vida de negação, é vida de entrega. É comendo esterco. Isso é vida de profeta. E aquele homem fez esse ato sem mostrar por quê? Para mostrar para o povo a impureza dele, que eles estavam misturando o que era puro com o que era impuro. Deus tinha uma maneira muito didática, muito pedagógica de falar com o povo dele, né? E muito material, muito física, mostrando ao povo dele o erro, o pecado. E me aprofundando mais nesse livro, acerca dessas coisas, a gente descobre que o livro de Ezequiel, que é o homem, né, que Deus fortalece, do capítulo 1 ao 24, o livro mostra, né, esse chamado de Ezequiel até a morte da sua esposa. A morte da esposa de Ezequiel também é um ato, que ele cobra o seguinte: Ezequiel, você não vai falar nada, você não vai chorar. Ela vai morrer e você não pode chorar. Imagina. Deus fala que vai tirar dele a delícia dele, a esposa dele. Só que ele não pode chorar. Logo depois, Jerusalém é tomada. Logo depois, a cidade de Jerusalém é tomada. Como um símbolo da tomada dessa cidade. Vejam vocês a vida desse profeta. Do profeta Ezequiel. Depois nós temos do capítulo 25 até o capítulo 32, profecias contra as nações vizinhas de Israel. Primeiro ele começa a profetizar sobre Jerusalém, sobre o povo. Depois ele começa a profetizar sobre as nações vizinhas que estavam tentando e que tentavam sempre guerrear contra Israel. Então ele vai sentenciando essas nações do capítulo 35 até o 32, sempre dizendo que o consolo viria, o consolo viria, o consolo viria. O profeta também é aquele que apregou a esperança. Ele não apregou apenas a destruição. Se vocês lerem os primeiros capítulos de Ezequiel, vocês vão ver um rastro de destruição terrível. Ele prediz o que vai ser a invasão dos babilônios dentro daquele espaço ali, né, para pegar o povo de Jerusalém. Ele vai falando com detalhes o que Deus vai permitir. E detalhe isso, no Velho Testamento, a lógica não é de que o diabo faz. A lógica é que o bem e o mal vêm do Senhor. Então, se o povo andar no caminho reto, ele vai colher o bom da terra. Se ele andar no caminho mau, ele vai colher o ruim. Essa é a lógica da bênção e da maldição. Essa é a lógica do Velho Testamento. Então, Deus, quando usa Ezequiel para falar, para admoestar o povo e para exortar o povo, Deus manda ele dizer tudo o que vai acontecer. Para vocês terem ideia, uma dessas palavras dizia o seguinte, que ia chegar um momento que ia faltar comida e as mães iam se alimentar dos cadáveres dos filhos. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Porque Deus estava tratando com o povo dele. Deus estava tratando com a sua nação. A nação estava mergulhada na idolatria. Depois de Deus ter ensinado tanto, depois de Deus ter feito tanto, o povo estava mergulhado na idolatria. E Deus não divide a glória dele com ninguém, igreja. A glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Essa é a grande verdade da Escritura. A Escritura é um livro em que Deus se manifesta ao homem para ser adorado por Ele. Ele quer a nossa adoração. Ele quer o nosso louvor, a nossa entrega, a nossa vida no altar dEle. Dos capítulos 33 ao 48, então, nós temos trechos maravilhosos da palavra de Deus. A visão do vale dos ossos secos. Osso se juntando com o seu osso. Nervo com seu nervo, carne com a carne. E Deus, de uma nação arrasada, de uma nação destruída, levantando um povo, vindo de todas as nações, de todas as partes, um grande exército,
Então, onde o profeta via ossos, Deus fez ele sair do meio dos ossos, colocou ele em volta dos ossos e mandou ele começar a profetizar. Profetiza esses ossos para que eles voltem a viver. E ali Deus levanta uma grande nação. Então, as palavras que vêm a partir dessa visão, dessa contemplação, dessa revelação que Deus entrega nas mãos de Ezequiel, começa a mudar, a virar o jogo. Deus começa a falar de como seria gloriosa, de como seria maravilhosa a restauração do povo de Israel. Por 22 anos, o profeta Ezequiel profetizou no meio do seu povo. Por 22 anos. Cada ano era uma profecia. Tem gente que quer profetizar igual a Kodak, né? Toda hora quer ter uma revelação. Espera aí. Deus leva um homem chamado por ele a ter uma experiência com ele. Faz ele comer um rolo. E ele começa a profetizar. E não é tão fácil profetizar, não. Vocês estão vendo que não é. Vocês estão vendo pelo que ele passou. Tendo que comer esterco, perder a mulher e outras coisas que aconteceram com ele. Como exemplo para a sua nação do que estava acontecendo. E hoje, muitas vezes, você vai a uma reunião e o irmão está profetizando porque ele quer dinheiro. Gente, Deus não é Deus de brincadeira, não se negocia com Deus. Deus não é Deus de quem se zomba. Se você conhecer a Bíblia, você não vai correr atrás desse tipo de profeta, não. Se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a palavra de verdade, você vai entender quem é profeta na sua vida. Quem é que fala da parte do Senhor na sua vida, você vai entender isso. Então, durante esse tempo que ele profetizou, Deus fez coisas grandes na vida de Ezequiel. E Deus mostrou a ele, Deus deu a ele a visão de um templo. Um templo que nada se comparava a esse templo, nem o de Salomão, nem o que foi nada. Diz que um homem de bronze, a Bíblia diz que um homem de bronze vai levando ele, ele vai tendo essas visões, e vai passando por essas visões, um anjo, né? Deus usa um anjo para ir conduzindo Ezequiel, e vai abrindo os olhos de Ezequiel, ele vai escrevendo tudo aquilo que ele está vendo, para deixar para nós. E agora eu gostaria que você abrisse a palavra de Ezequiel, no capítulo 47. Nós vamos ter aqui uma das visões mais lindas, mais sublimes, que Deus entregou nas mãos de Ezequiel para passar para o povo. Que é a visão do rio de Deus. Do rio de Deus. Eu quero pregar nessa noite sobre o rio de Deus. Essa introdução enorme que eu fiz foi para que você entendesse de que profeta eu estava falando aqui. Eu estou falando aqui de um profeta de verdade. Que não dava profetada não, mas que falava da parte de Deus. E que entregava aos homens aquilo que estava no coração de Deus para o seu povo. E isso é ministério profético. Na visão do rio de Deus, em Ezequiel 47, ele diz o seguinte: o homem, esse tal homem de bronze, levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros, algumas traduções falam em côvados, né? Côvados. Então, aqui já nessa minha tradução, já tem a metragem certa, para a nossa leitura. Então, meio quilômetro, né, irmãos? E levou-me pela água, que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500. E levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso?
Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua ao mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde um rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaí. Haverá locais próximos para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, do Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão cheios para o sal, deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Vamos comigo lá agora em Apocalipse 22. Rapidinho. Apocalipse 22. Novo Testamento. João na ilha de Patmos, recebendo a parte de Deus, daquilo que seria o fim, o cumprimento de toda a profecia. João 22, primeiro versículo, diz o seguinte: então, o anjo me mostrou, sempre o mensageiro, conduzindo os profetas, os homens de Deus, o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Ele fala do trono no templo, Ezequiel. E João fala que fluía do trono e do Cordeiro. Quem está sentado à direita de Deus no trono, no seu templo, é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte, o mal, o pecado, e triunfou e foi colocado à destra de Deus para governar com Ele. E dele sai esse rio. Dele sai essa corrente de água para as nações. E a mesma visão que Deus deu a Ezequiel, Ele deu a João. A visão desse rio de Deus, que flui para a nossa paz, para a nossa saúde, para a nossa restauração, para a nossa vida. E o texto continua dizendo: de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Aleluia! Santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus, que se assenta à direita do trono de Deus, à destra de Deus. Ele é santo e Ele é todo poderoso. Depois que Ezequiel teve essa visão, depois que Ezequiel viu esse rio, e nesse rio, entrando por esse rio, a água começava a bater no tornozelo. Andava-se mais 500 metros, a água batia no joelho. E andava-se mais 500 metros, e a água chegava na região da cintura, do lombo, também fala lombo. E mais 500 metros, Derones, ele não conseguia mais entrar. Só se nadasse, só se mergulhasse. E você sabe muito bem o que quer dizer isso. Deus não nos quer conduzir apenas para ter água dele, do Espírito Santo, porque esse rio é Espírito de Deus. Na Bíblia, as águas, o símbolo das águas na Bíblia, está ligado ao fluir do Espírito, está ligado à cura. Quando Deus manda que o general entre no rio através de uma menina. Quando Naamã, ele fala assim: Naamã, entra no rio e se banha lá para ser curado. Olha o símbolo da cura. O batismo é mergulho.
As águas que estão descritas na Bíblia são águas que purificam, que curam, que limpam, que transformam as vidas. O Espírito Santo de Deus é essa água. Ele tem essa força. E aí eu fui até geografia, né? O que é um rio? Geograficamente falando. O rio é uma corrente de água, que está lá na definição, né? Que vai desembocar no mar, que procura o mar. É uma corrente de água, uma corrente de água. Irmãos, quando eu estive lá em Belém, quando eu vi o rio Guamá na minha frente, eu falei, isso é um rio. Porque eu não conheço o rio. Quem foi criado em roça, conhece rio. Foi criado perto de rio. Os indígenas sabem o que é um rio. Sabe o significado do rio para um povo. O rio foi motivo de muitas guerras, rios e mais rios. Por quê? Porque rio é símbolo de fertilidade. O que o historiador disse a respeito do Nilo? O Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo, por onde ele passava, ele deixava a terra fértil. Por quê? Porque a água fertiliza, né, Tião? A água traz vida, traz fertilidade. As pessoas brigam por água, lutam por água. As nações nômades queriam se fixar onde? Em regiões onde pudesse haver água. Água para suprir. Água é vida. O nosso planeta é um planeta também formado por água. Mas a minoria é água potável. A grande maioria não potável. Só que esses lençóis freáticos que fazem brotar essa água do subterrâneo da terra, das profundezas da terra, fazem brotar rios gigantescos. Há rios que nascem desses lençóis, há rios que nascem de geleiras, né? O nascedouro de um rio, que também é chamado de fonte do rio. Qual é a fonte do rio de Deus? Aí eu comecei a fazer a aplicação. Né? O que o rio tem? Quais são as partes do rio, o nascedouro dele? A fonte dele. Qual é a fonte do rio, Rogério? Do rio de Deus, é o trono de Deus, é a glória de Deus, é a majestade de Deus, é Jesus. Jesus é a fonte de todas as coisas. Por isso que ele chegou para a mulher no poço e fala bem assim: se você beber, minha filha, da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Porque ele sabia que tipo de água ele estava falando, que era água viva. Água cheia do Espírito Santo, água que cura, água que restaura. E uma vez que você bebe dessa água, você não tem mais sede não, meu filho. Você não precisa beber da água do mundo, não. Porque aquela água de Jesus te supre de verdade. É isso que Jesus disse. Eu sou a água, eu sou a fonte. E o que o rio tem mais? Eu fui lá pesquisar, né? O rio tem um bocado de coisa. Aí, ó, fiz até minhas anotações aqui, né? Aí o rio tem a nascente, o rio tem o curso dele, né? O curso do rio, o leito dele, por onde ele passa. O rio serpenteia, né? Quando eu estava chegando em Belém, do alto você vê, né? Linda, aquela paisagem, assim, a floresta, e um monte de braço d'água, assim, no meio, serpenteando, parecendo uma serpente, uma cobra, né? Ali, né? Procurando, porque a lei da gravidade atrai do alto para baixo, né? Então o rio faz o seu caminho até chegar ao mar, onde ele desemboca, a desembocadura do rio, ou a foz do rio, né? Como a foz do Amazonas, que é o rio que nós temos aqui, conhecemos. Coisa mais linda, irmãos. Coisa mais linda. Onde é que desemboca o rio de Deus? Qual é a foz? Qual é o mar? Para onde o rio de Deus vai? Para onde vai esse rio, irmãos? Para onde vai esse rio, igreja? Que flui do trono de Deus? Ele vai para a escola. Ele vai para o trabalho. Ele vai para as ruas. Ele vai lá para a Prefeitura Municipal de Vitória trabalhar, ele vai para o IFES, ele vai para o escritório, ele vai para o gabinete do prefeito, ele vai onde nós não podemos ir, ele vai no Uber com o Tiago. É para onde o rio vai. Para onde o rio vai, igreja? Você é o rio de Deus. Você é a cura das nações. A igreja é o rio de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós somos o rio. Deus quer se mover no meio do povo, das nações. E os povos ribeirinhos,
conhecem o rio, sabem quando o rio está com uma corrente para lá, que vai daquela corrente, quando tem peixe para cima, não é verdade? Esse rio aqui tem abundância de peixe, tem variedade de peixe, que diz que tem variedade. E ele desembocava no mar, chamado Mar Morto. Algumas traduções veem com isso aí, Mar Morto. Eu nunca fui lá. Dolores foi com mamãe, papai. Mamãe falou que papai não queria sair do Mar Morto, Juninho. Ficava boiando, porque ela boia. Não é, Marcelo? Você foi lá também com o Kelly, né? O Mar Morto, a densidade de sal é tão grande. É 1/3 do rio. Que ele já avisa, se você tiver com algum ferimento, não entra não, porque arde muito. Você não vai aguentar. Mas também cura. Temos 7 feridos que ele vai curar. Né? E mamãe falou que a caravana ia embora, papai queria ficar boiando no Mar Morto. Tem condição, imagina a cena, né? Por que você boia? Porque o sal, a grande densidade de sal, a concentração de sal, faz isso. Né? Você boia. Você não consegue afundar. A Bíblia fala, esse texto de Ezequiel fala, que esse rio ia dar no Mar Morto. Só que chegava no Mar Morto, Genesi, o mar que era morto, passava a receber vida. É isso que diz esse texto. Ou seja, o rio de Deus flui para dar vida. E dar vida em abundância. Dar vida em abundância. Nós somos o rio de Deus para a vida das pessoas, Rogério. Esse rio sai do templo. Nós somos o templo, a igreja do Senhor. Nós somos a igreja espiritual de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está. Por isso que quando nós estamos juntos, alguma coisa tem que acontecer, igreja. Alguma coisa tem que acontecer. Algo acontece. E eu escolhi essa pregação para falar do rio de Deus, porque lá no retiro daquela salinha de oração, Deus levantou as suas profetas naquele lugar e falou assim: eu quero derramar sobre a igreja Vitória, e eu quero fazer com que meu rio encha a igreja Vitória, para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. No meio da destruição, no meio do caos, no meio do horror da guerra, do horror da dominação, do horror do cativeiro, do horror da miséria, da fome, de todo tipo de mal, Deus faz brotar o seu rio, no meio da sua igreja. E Ele faz com que esse rio flua. E esse rio flui de tal forma que Ele diz que esse rio alimenta pessoas. Porque o que está à margem desse rio é a árvore da vida. E Ele diz que a árvore é tão grande, tão grande, tão grande, que ela cobre tudo. E os frutos dela não acabam, porque ela dá fruto todos os meses. Quem trabalha com a terra sabe, tem fruto que só nasce naquele mês. Às vezes agora, né, com esse monte de química, né, vai nascendo, vai comendo um monte de coisa aí, cheia de química. Mas o fruto, quem conhece de terra, quem trabalha com a terra, sabe que tem frutos de cada época. Né? A gente vê manga demais no fim do ano, né? Manga vira, enfim, fim do ano que tem de manga, de cajá, porque é a época da fruta. Esse texto diz que na cidade de Deus, onde está o Senhor, onde está o rio, a fruta, Tiago, todos os dias do ano, todos os meses, as frutas que estão ali naquela árvore são colhidas e podem ser comidas. E elas trazem cura, assim como suas folhas. A gente tira a folhinha das árvores que estão lá nesse rio e a gente encontra cura, Juninho. Cura. E toda maldição é cancelada. Toda enfermidade é anulada. Se nós soubéssemos, igreja, o que Deus colocou nas nossas mãos. Igreja, nessa noite eu estou aqui para desafiar você como igreja a entender o que é o rio de Deus. E entender o que Deus quer. Deus quer suprir. Deus quer trazer abundância. Deus quer trazer variedade, descanso, abrigo através do seu rio. Através do curso do seu rio. Deus quer trazer tantas coisas para a igreja. Quando o anjo fala com o profeta Ezequiel, você vê isso? Você está vendo, Ezequiel, isso aí? Olha o que esse rio está trazendo. Então ele transporta Ezequiel para a margem, Ezequiel começa a ver tudo aquilo que aquele rio produz.
O que nós podemos aprender com o rio de Deus? Ele nasce no trono, ele nasce no lugar do domínio e da habitação de Deus. Porque o rio de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja. E a igreja transporta o rio. E a igreja transporta o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus não fica aqui não, nas quatro paredes não. Ele sai. Ele vai para a faculdade, ele está no trânsito, ele está na rua, ele está lá na casa do Hélio, ele está lá na casa da Márcia, ele está na casa da Dolores, ele está na casa do Marcelo, porque ali existe um servo de Deus, existe gente de Deus, existe gente remida, lavada pelo sangue de Jesus. E esse rio está indo, esse rio viaja com a Jussara lá para a Europa. Esse rio vai com os irmãos, quando eles estão lá no grupo familiar de Vila Velha. Esse rio está lá em Diamantina. Esse rio está lá em Jardim Camburi. Esse rio está lá com o Bruno pedalando a bicicleta. Bora pedalar com o rio de Deus. Bruno está lá pedalando. Esse rio está em todo canto, igreja. Porque é o rio de Deus. É o rio de Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus se move. E se move em nós e através de nós. Então a visão que Deus deu ao profeta Ezequiel é para os nossos dias também. Fala a respeito de nós. Ele estava lá, jogado no cativeiro, no rio Quebar. Um rio estranho ao seu povo. Um rio estranho à sua cidade. E Deus chama aquele homem. Vem cá, sacerdote, que eu quero fazer de você um profeta. E Deus pega aquele homem e despedaça aquele homem diante da nação dele. E faz com que aquele homem mostre para a nação a força da sua palavra profética. Daquilo que ele estava entregando, do conserto que Deus queria com aquele povo. E muitos não entendem e falam, por que ele está falando? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está comendo esse bolo cheio de esterco? Por que a mulher dele morreu e ele não clama, ele não chora, ele não lamenta? Por que ele fez essa maquete aqui? O que ele quer mostrar para nós? E ele vai fazendo, até que Deus, nos capítulos finais, se revela como esse Deus que é rio. É Deus que enche, é Deus que transborda. É Deus que não nos quer, né, meu amor? É Deus que não nos quer no nível do tornozelo. É Deus que nos quer entrando o rio adentro. Vai com Deus entrando nesse rio. Vai com Ele, entra nesse rio. Entra nesse rio. Entra a igreja nesse rio de Deus. Não fica de fora, não. Só entra nesse rio quem mergulha nas águas do Espírito Santo. Só entra nesse rio se mergulhar. Deus te convida a movimentar-se em direção ao rio. Ah, mas eu não sei nadar. Ah, mas eu vou morrer afogado. Mas é para se afogar mesmo. É para mergulhar mesmo. É para ele encher mesmo. Porque quando você está ali se afogando, Deus está te fazendo novo. Deus está te renovando. O Espírito Santo de Deus está te enchendo. Você está sendo transformado. Você está sendo completamente tomado pela presença do Espírito Santo. Irmãos, no retiro, quando Deus falou isso, né, Jennifer? Eu falei assim, eu quero é mais, Senhor. Eu quero é afundar mesmo nesse rio. Eu já não sei nadar mesmo. Se o mundo morrer no tsunami, eu estou ferrado. Porque eu não sei nadar. E eu quero entrar nesse rio mesmo. Porque eu quero é mergulhar nas profundezas das águas de Deus da minha vida. Eu quero é Deus, irmãos. Porque nesse mundo não tem nada que presta, não. Não tem nada de alegria nesse mundo, não. Entendeu? Hoje eu estava passando lá em Jardim Camburi, o povo enchendo a cara, e aquela música alta, e aquela ali é a felicidade deles. Mas a minha felicidade, o meu tesouro está no Senhor. E eu descobri isso quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sou perfeita? Ezequiel era perfeito? Tem gente que acha que profeta tem que ser perfeito, né? Profeta é homem, é carne. É claro que ele era imperfeito. É claro que eu e você somos imperfeitos. É claro que a igreja do Senhor tem suas imperfeições, claro. Claro que tem. Porque, como o Valdir dizia, né? Se eu estou aqui, o negócio já não está bom, porque eu sou imperfeito, né? Mas a igreja do Senhor é a noiva dele, é a escolhida dele. E Ele é quem aperfeiçoa. É Ele quem trabalha na sua igreja, é Ele quem faz. O Espírito Santo de Deus, quando Ele se move em nós, como diz o corinho, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Quando o Espírito de Deus se move em mim,
eu canto como Davi, eu pulo como Davi, eu oro como Davi. E não só como Davi, como os homens de Deus. Eu posso curar pessoas através da palavra de Deus. Porque Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Então Ele derrama dom de cura sobre pessoas. Visões, revelações, discernimento de espírito. Ele reparte os dons. Por que você tem medo de buscar os dons do Espírito Santo? Por que você tem medo de entrar nas águas do rio de Deus? Por que você não se entrega ao Espírito Santo? Porque você acha que Ele não quer fazer isso com você? Porque você acha que você não pode ser usado por Ele? Sobre um vale de ossos secos, Ele faz um exército se levantar. Deus é Deus que levanta ossos. Deus é Deus que usa um homem como Paulo, cheio de sabedoria, mas que também usa um homem simples como Pedro. Deus é Deus que usa um homem como Francisco Camargo, que eu vi usar tantas vezes, para ensinar a palavra. Como o Beato, como o irmão Valtio, homens que nos ensinaram aqui, mas que usa o irmão Vitor. Deus é Deus que chama quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele concede dons a essas pessoas. E Ele levanta dos improváveis guerreiros para a sua obra. Gente que mergulha no rio dele e que bebe dessa água, bebe do trono de Deus. É isso, igreja. Existe um rio, e esse rio é o rio de Deus. Esse rio é um rio de onde flui água da vida. Esse rio é um rio de onde flui cura. Este é um rio de onde flui o batismo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo. Esse rio, quando enche a sua vida, você não é mais o mesmo. Esse rio, quando você entra nele e mergulha nele, você não consegue ser mais o mesmo. Quem quer esse rio?